E cerca de 1,5 milhão de trabalhadores de aplicativo tentam sobreviver no Brasil. Será que nós estamos sendo empresários individuais, donos do nosso próprio tempo? Ou será que cada vez mais estamos nos desvalorizando nessa sociedade? Muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindes. Esse é o Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. E hoje nós vamos tratar sobre a uberização das relações de trabalho. Este episódio está sendo gravado na quarta-feira, 2 de novembro de 2022, dia de Bolsonaro, ou mais popularmente conhecido, dia de finados, 3 dias do expurgo do Satanás do Brasil. Muito bem-vindo, doutor Gerson Cardoso. Eu sou Erickson Moraes e estou virtualmente ladeado por meus queridíssimos amigos Bel Becker, Marcos Magalhães. E que se instalem os trabalhos. Antes de tudo, vamos falar do nosso integrante visitante, nosso quarto membro que fez a outra volta. Nosso quarto integrante ensaboado. Boa! É isso mesmo. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão do outro lado. Eu sei que esse programa é ouvido por várias pessoas em qualquer momento, né? Pelo carinho, é sempre do convite feito por Bel, por Exo, por Marquinhos. E hoje foi um maior sacrifício estar aqui, por conta do corre-corre. Tentei vir de carro, não consegui. Aí tive que chamar um motorista de aplicativo. Quando a gente estava no meio do caminho, aconteceu um acidente. E durante todo esse período, cancelava, né? Eu ficava o tempo todo torcendo para chegar no horário que a gente combinou de fazer essa gravação. Aí aparecia uma criança na portaria do prédio dizendo que queria ser youtuber. A avó querendo vender produtos da Natura para mim naquele momento. Falei, meu Deus, meu Uber não tá chegando. Boa introdução. Essas são relações precárias, estranhas, relações novas de trabalho na nossa sociedade. É tudo novo, de novo, que traz essa expressão bem importante no livro dele, YouTube Figueiras, que ele fala sobre esse processo de uberização. Na verdade, o que acontece é assim, eu fiz essa introdução justamente para aguçar que está do outro lado, para perceber o quanto a gente está no dia a dia utilizando essas plataformas que são intermediadas por uma empresa, sem perceber o que é uberização, né? Quando a gente estabelece relações através de plataformas em que a pessoa, teoricamente, ela não tem um horário, mas no final das contas é uma obrigação, né, de carga horária, de bater ponto, mas no final das contas acaba tendo as mesmas obrigações de um empregado. No entanto, não recebe, não tem recolhimento do INSS, não tem direito ao descanso semanal, não tem direito ao 13º, não tem direito a salário férias, licença maternidade, licença paternidade. Complicado. O que vocês acham? A atividade da uberização, ela fica muito conhecida no Brasil a partir do momento que tem a introdução da empresa Uber. Ela vem para o Brasil em 2014, mas a atividade uberizada já acontece desde a década de 70. Com todo esse processo de reestruturação do capital, a gente vive todo esse processo de pós-fordismo e também tem a implementação da tecnologia com a própria Revolução 4.0, fomentando todas as atividades que seria do passado. Basta a gente lembrar, por exemplo, quando a gente queria comer uma pizza, Erickson, que a gente ligava para a própria pizzaria, aí mandava no delivery. Hoje a gente tem a própria intermediação de toda essa relação através de um aplicativo. Antes de tudo, você que está assistindo a gente, está gostando desse conteúdo, aproveita para deixar seu like e se inscreva ativando as notificações. Nós estamos também no Google Podcasts e no Spotify. Não se esqueça também de seguir a gente no Instagram, @PapoJurisCast. Na verdade, não tem direito a nada no sentido quando a gente percebe que muitas vezes tem a figura do empregado, da empregada, mas ele está ali vivendo uma situação de proteção social, trabalhista e previdenciária. Quando eu falo sobre uberização, eu me lembro bastante de uma frase do professor Ricardo Antunes, que ele define como um processo no qual as relações de trabalho são crescentemente individualizadas, invisibilizadas, assumindo assim a aparência de prestação de serviço e obliterando as relações de assalariamento e exploração do trabalho. O que a gente percebe assim são atividades que na prática a gente visualiza como se fosse uma prestação de serviço. Na verdade, não tem ali uma figura de um trabalhador, trabalhadora, por exemplo, o trabalho da Natura. A gente percebe que tem um livro muito interessante que eu vou indicar para vocês, da professora Ludmila Bilho, que ela fala sobre essas revendadoras. Elas têm toda a autogestão, ela tem todo o controle da cadeia de produção, mas não são vistas como trabalhadoras, principalmente no contexto de sociedade que a gente tem a própria feminilidade do trabalho. O trabalho feminino, por exemplo, nunca foi remunerado da forma adequada, muitas vezes invisibilizado, muitas vezes restrito ao próprio ambiente de casa, né? E quando a mulher sai para trabalhar, quando consegue, a gente sabe também
percebe que muitas mulheres estão nos lares. Hoje, 92% das trabalhadoras do lar são mulheres, né? Estão nos lares para que outras mulheres possam sair. E o trabalho feminino é invisibilizado. Aí um exemplo de trabalho uberizado que não foi percebido. A gente começa a discutir trabalho uberizado a partir do momento que tem uma presença marcante de pessoas do sexo masculino trabalhando nessa atividade, né? É possível fazer uma correlação entre esse processo? Você disse que é um processo que vem se reinventando, é mais do mesmo, né? Mas tem uma pegada diferente, justamente pelo advento da tecnologia, essas plataformas digitais, o chamado marketplace, tudo isso influenciando para potencializar ainda mais esse processo de uberização, como você bem pontua, já vem desde a década de 70, pelo menos, né? Mas, além da tecnologia, é possível associar o aprofundamento desse processo, por exemplo, a tentativas ou a efetivação da flexibilização de leis trabalhistas, de tentativa de sucateamento da justiça do trabalho, a chamada reforma, que eu carinhosamente denomino de reforma trabalhista, de alguma maneira impactou nesse segmento, impactou nesse processo de uberização também? A gente costuma falar que esse processo de uberização intensificado a partir da década de 70, a gente percebe também que nesse processo todo começa a ter essa reestruturação do capital, a gente começa a perceber que também passa a existir a própria agenda neoliberal de Estado e, consequentemente, a gente percebe que é construído o terreno fértil para a flexibilização das relações de trabalho. Como você trouxe, a partir da década de 70, a gente tem todo esse processo de reestruturação produtiva do capital e o que vai permear todo esse cenário vai ser a agenda neoliberal. O próprio neoliberalismo prega a flexibilização das relações de trabalho. Nós percebemos que há um contexto de corrosão dos direitos sociais e, consequentemente, a gente percebe que começa a ter uma fragilidade da proteção social, começa a ter uma desproteção no sentido de não visualizar aquela pessoa ali na condição de trabalhador, trabalhadora e, consequentemente, começa a surgir também a figura do empreendedor, do empresário de si, né? Não sei se vocês já ouviram falar também, que estão do outro lado, sobre um livro que é tão importante, A Nova Razão do Mundo. Ele é escrito pelos franceses Pierre Dardot e Christian Laval. Ele fala sobre essa racionalidade neoliberal. Hoje a gente vive numa sociedade que a concorrência é tida como norma de conduta e o modelo de subjetivação como se fosse empresa. As pessoas são transformadas em empresários de si mesmas. Pare para pensar o quanto isso daí é prejudicial, porque o que acontece? Você termina atribuindo a ela o sucesso ou o insucesso da relação. É o tempo todo você buscando aquela concorrência, você termina perdendo essa concepção de solidariedade, de olhar para o outro, por conta dessa ideia de sobrevivência. A gente precisa sobreviver nesse mercado, a gente precisa justamente conseguir buscar uma alteração, uma melhor qualidade de vida, esquecendo. E nesse contexto que tem toda essa precarização de direitos, a gente tem aqui a reforma trabalhista de 2017, que foi totalmente perversa para com o trabalhador, consequentemente aumentou maior a questão da exploração, da informalidade, da precarização das relações de trabalho, e tudo isso vai terminar coadunando com essa concepção de uberização. Hoje nós percebemos que as pessoas em atividade uberizada são aquelas, como o Bel trouxe aí no início da apresentação, totalmente desprotegidas pelo Estado. Mas a gente para também para pensar assim, há uma desproteção pelo Estado. Quando uma pessoa dessa, muitas vezes, não consegue se visualizar como trabalhador, trabalhadora, vai também deixar de buscar o Poder Judiciário para buscar essa reparação da lesão ao seu direito. Muitas vezes também, quando busca o Poder Judiciário, a gente ouve muito no sentido de que ali não há uma relação de emprego. Por que na relação de emprego? Já que estão todos os elementos previstos na configuração dessa figura, né? A gente também percebe o quanto a gente, enquanto sociedade, é responsável por todo esse sistema de desproteção, porque nós escolhemos as pessoas que devem legislar. E não há o interesse, de fato, buscar a legislação no sentido de proteger essa pessoa, porque o que acontece? O capital se vale da própria vulnerabilidade do trabalhador para acumular riqueza. Então é interessante. E piorando toda a situação, o próprio capitalismo se vale dos marcadores de raça, de classe social também para explorar e produzir mais valia. A gente percebe que quando tem a análise dos perfis desses trabalhadores, eu particularmente trabalho com entregadores de aplicativo, a maioria é da raça negra, está na faixa etária de 20 a 29 anos, ou seja, no próprio perfil que a gente tem como juventude, é uma juventude que é associada muito ao trabalho, principalmente nas sociedades de origem escravocrata, né? A gente associa muito o trabalho à juventude, também não se preocupa com as condições de trabalho que eles executam. Consequentemente, também você percebe que essa juventude termina trabalhando, principalmente a juventude negra periférica, sem nenhuma proteção social, além de não ter proteção social, não consegue desenvolver uma carreira, não consegue acessar o sindicato, por conseguinte, termina não atrelando a proteção ao seu interesse, haja vista que há um super número de desempregados, um número muito grande, tem pessoas em idade avançada também fora do mundo do trabalho e termina tendo essa autoblindagem. Então, a gente percebe que, realmente, nesse contexto neoliberal de Estado, tem uma maior produção de atividades tidas como novas e terminam sendo a representação de algo
velho, arcaico, adequado a todo esse contexto que a gente vivencia com cada vez mais a precarização das relações de trabalho, das condições de trabalho, que terminam colocando a pessoa numa posição de subhumanidade. É interessante essa perspectiva de subhumanidade, até trazida pelo professor Tiago Muniz Cavalcante, Subhumanos, o Capitalismo e a Metamorfose da Escravidão. A gente percebe que o sistema de proteção não atinge essas pessoas. Existe uma proteção legal, não é atingida, e, consequentemente, essas pessoas terminam vivendo uma situação de desumanidade. São os escravos da contemporaneidade, né? Na verdade, se a gente analisar pelo esse contínuo histórico, a gente percebe que a escravidão não acabou ali em 13 de maio de 1888. Eu queria contribuir dizendo que, na verdade, é impressionante como o discurso é muito sedutor. A gente surge esse movimento antigo sob uma nova roupagem de economia do compartilhamento, tecnológica, que propicia às pessoas a autonomia, a condição de serem livres e moldarem seu modo de ser e seu modo de trabalhar de forma plena, quando, na verdade, a gente tem uma lógica de, mais uma vez, né, como você falou, é só uma nova roupagem, do poder econômico ditando todas as regras, impondo como deve ser, inclusive, o fornecimento do serviço, só que sob o argumento de que agora o que vale é o sistema de estrelas, se desresponsabiliza e se torna um modelo, inclusive, muito mais agressivo. Então, novamente, a gente tem aí o jogo de forças, do ponto de vista de um ideal liberal que acha que a dignidade da pessoa humana ela pode ser relativizada porque a lógica do capital é essa, então deve prevalecer a lógica de mercado, e a gente agora tendo de fazer todas essas reflexões e se colocar, né, num sentido que parece até que a gente está propondo algum tipo de retrocesso, ao contrário, a modernização das relações. Modernização não é desregulamentação, pode ou não haver em algumas circunstâncias, mas o que a gente está falando aqui, no final das contas, me parece que é a dignidade da pessoa humana, inclusive porque tem questões que são colocadas, são importantes mesmo nesse jogo de total desproporção de forças. Por exemplo, na história que você contou, tem uma situação que sugere responsabilização de pessoas. Quem se responsabiliza pelo acidente, no final das contas? Eu sou autônomo, eu sou empregado, eu tenho uma relação contratual que de alguma forma protege ambas as partes e protege da mesma forma. Quem está melhor assistido por bons escritórios de advocacia? Cabe à associação defender os interesses dos usuários, isso não é legal, não cabe sindicato. O próprio papel dos sindicatos, né, está tão deturpado por conta desse nosso modelo capitalista atual. Então é só para dizer o seguinte, na verdade, me parece um jogo de poder assim muito mais pesado até, porque a gente vê quem são as pessoas que têm lucrado, né, com essas empresas, a Uber, o Airbnb e essas outras grandes plataformas que estão aí bilionárias, né, em pouco tempo. Então, na verdade, eu acho que são reflexões importantes, esse modelo que a gente chama uberização, mas na verdade está representando aí todo um conjunto paradigmático novo, né, associado à tecnologia, isso que a gente chama de contemporaneidade. E quando a gente observa, né, é curioso, a situação se torna ainda mais esdrúxula e dramática, assim, utilizando a expressão de meu querido amigo Marcos, porque os discursos vêm travestidos de uma beleza muito peculiar, algo que salta aos olhos, que seduz, algo realmente muito sedutor. E quando Marquinhos fala assim, vem um discurso da modernização das relações, inclusive das relações de trabalho, a modernização é uma expressão que traz dentro de si essa pegada de melhoramento, de aperfeiçoamento, né, de evolução. Mas, na verdade, isso é pura e simplesmente o travestimento do processo de desumanização mesmo. E quando a gente observa a agenda neoliberal, por exemplo, a gente percebe que isso está entranhado em todos os setores da sociedade. Quando a gente fala nas relações de trabalho, vem esse discurso bonito, muitas vezes empolado e ininteligível, da modernização, do melhoramento das relações, que, na verdade, esconde esse processo de precarização e de desumanização do trabalhador, mas a gente observa também, quando vai para a agenda ambiental, o que vem imposto do capital é o seguinte, a gente precisa trazer desenvolvimento, e aí trazem o discurso, muitas vezes sutil, né, ali não está muito bem escrachado, que o desenvolvimento pressupõe degradação, que o desenvolvimento pressupõe o ataque ao meio ambiente, não há desenvolvimento sem prejuízo ao meio ambiente, que se a gente for, por exemplo, reservar faixa de Mata Atlântica, faixa de floresta amazônica, para impedir que o garimpo chegue lá, como vem tentando fazer esse governo, por exemplo, de forma reiterada, de forma criminosa, o desenvolvimento não chega. Se a gente não acabar com as terras indígenas, quilombolas, o desenvolvimento não vem, quando, na verdade, a gente poderia e até deveria olhar por um aspecto muito mais colaborativo e cooperativista de produção econômica, né? Que consiga aliar o desenvolvimento econômico com a preservação
preservação do que deve ser preservado, da vida humana, do meio ambiente, das relações saudáveis, né, das relações equilibradas, juridicamente falando, inclusive a de trabalho. Então, é um discurso muito bonito, sedutor, mas que esconde algo muito perverso, que é esse processo realmente de desumanização. Né? Eu fico, às vezes, me questionando se não há um interesse do próprio legislativo em regulamentar isso de uma forma mais segura para o próprio trabalhador. Né? Até porque existe todo um poder do capital fazendo lobby, né? Atuando por trás disso. E também tem a questão de, será que essas empresas conseguiriam manter todos esses trabalhadores se fossem efetivamente empregados? Esse é um questionamento muito interessante. Mas já partindo para uma ideia de qual seria a solução. O que a gente, enquanto sociedade, pode fazer? Consumir menos? É uma primeira pergunta. Porque não adianta a gente ficar também só responsabilizando as autoridades por não regulamentarem e nós, enquanto sociedade de consumo, permanecer na mesma ótica, né, de utilizar plataformas, de utilizar esse meio, de tentar responsabilizar o motorista da Uber, tentar responsabilizar a pessoa do iFood, ficar avaliando, mal avaliando, deixar a pessoa desprotegida, cada vez mais desprotegida. O que nós podemos fazer, né, enquanto consumidores? Eu acho que fica aí essa reflexão, não que a gente tenha uma solução, mas é para a gente refletir mesmo, né? O que nós, enquanto sociedade civil, o que a gente pode trazer para melhorar essa situação, ainda que a gente não tenha a solução. Mas conscientização, né, da sociedade de consumo é importantíssima. Você trouxe um ponto que é bem importante. A economia de compartilhamento surgiu justamente com essa ideia de compartilhar. Você tem um bem que está em desuso, você não usa com frequência, então você coloca aquele bem no mercado, vamos compartilhar, consequentemente você vai evitar a compra de novos bens, você vai evitar impacto ambiental. Mas, na verdade, quando a gente fala sobre essa questão da uberização, principalmente nos países do sul global, a gente percebe que, na verdade, é o meio mesmo das empresas que desenvolvem essa tecnologia acumular riquezas, porque elas não têm nenhum compromisso social no sentido de proteção. Essas empresas se valem desses trabalhadores, dessa multidão, né? Ficam 14, 16 horas aguardando essas atividades, correndo para cumprir essas metas, sendo avaliadas por a gente, sendo seduzido por esse discurso neoliberal de seja o patrão do seu próprio negócio. É terrível. A gente não pode falar que ali existe o sócio do capital. Ali existe uma classe trabalhadora. Ali não existe uma pessoa que está empreendendo. Quem empreende é quem recebe uma herança e termina, por exemplo, pegando aquela herança para criar uma empresa, para criar um negócio, mas você pega uma classe trabalhadora que tem que vender um carro, que tem que pegar o dinheiro da sua rescisão e realizar a atividade de empreendedorismo, é uma verdadeira falácia. E o brasileiro não é criativo. Essa ideia que passa que o brasileiro é criativo, que ele consegue se reinventar, é mentira, porque se você for parar para perguntar, você prefere trabalhar de uma forma desprotegida ou ter sua carteira de trabalho assinada, ter um vínculo formal? Embora também a gente tenha que fazer essa crítica. A formalidade no Brasil não significa dizer que você vai ter recursos suficientes para promover uma mobilidade social. Quando a gente para pensar, a quantidade de pessoas que recebem um salário mínimo é muito grande. Então, é interessante para o capitalismo buscar essas pessoas em uma situação de vulnerabilidade para lucrar. As empresas de plataforma, elas ganham simplesmente por colocar o serviço à disposição do consumidor. Quanto mais ela tiver em ambientes que não fomentem a proteção do trabalhador, como a gente trouxe aí durante a fala, a proteção da dignidade da pessoa humana, esse valor supremo, está sendo o tempo todo para ela lucrativo. Então, quando a gente fala sobre dignidade da pessoa humana, a gente fala sobre direitos fundamentais. São direitos fundamentais sociais que estão sendo negados o tempo todo. Direito à desconexão. Uma pessoa que não consegue se desconectar não vai ter direito a usufruir, por exemplo, de férias, não vai ter direito a usufruir de um repouso semanal remunerado, não vai ter direito a usufruir da convivência familiar comunitária. Isso é grave. A gente precisa realmente repensar esse modelo de sociedade que a gente vive. Será que, de fato, deve prevalecer cada vez mais a acumulação de riqueza em detrimento da proteção da pessoa do trabalhador? O trabalho é meio de subsistência, mas, infelizmente, tem sido realmente uma forma de empresas oferecerem vantagens em detrimento da própria pessoa do trabalhador. Existem dois temas aqui que surgiram, que é consumo e trabalho, na verdade, mas ambos se relacionam com a liberdade, né? A gente pode falar de Bauman, que está sempre relacionando esse tema do estar inserido como consumidor numa sociedade de consumo, como a própria perspectiva de ter liberdade nos dias de hoje, e essa dimensão da falta... O discurso ao contrário, é que você tem plena autonomia, você é totalmente dono, né, do modo de trabalhar, quando você está inserido nessa lógica de uberização, só que, na verdade, o que a gente está fazendo a crítica aqui é que isso é uma grande ilusão. Na verdade, você perde a sua autonomia, você perde a sua liberdade, você está num espaço em que você não tem nem regulamentações mínimas. A gente está falando aqui de falta de perspectiva de
contribuição para a Previdência, falta de garantia de que você pode ter descanso, e esses benefícios, como você, Gersinho, colocou, eles estão relacionados à dignidade da pessoa humana, são direitos fundamentais, porque eles dizem respeito à nossa saúde, à nossa condição humana, inclusive, de existir, podendo ter acesso a outros bens, né, além da renda no nosso mundo. E isso está sendo muito questionado nos dias de hoje. Então, eu acho muito bacana essa conexão que a gente fez, Bel trouxe, né, da nossa reflexão sobre como a sociedade de consumo também legitima esse modelo, dizendo que tudo vale em nome desse consumo desenfreado, nos levando também sobre essa perspectiva. Eu estou dizendo isso porque eu não tinha associado e cai essa ficha aqui agora, só para dizer que eu achei bem interessante essa linkagem. E é isso que também precisa ter essa reflexão, porque já está falando o tempo todo dessa falta de autonomia, sob o discurso de que a autonomia é plena. Na verdade, isso pode caracterizar... A gente está perto uma nova roupagem da própria escravidão, né? Que plenos poderes, sem regulamentação, inclusive sem direitos, sem o Estado intervindo e dizendo quais são os limites, né? Quais são os alcances. Volto a dizer, acho que ninguém aqui está sendo contra a modernização das relações, é outro tema também, né? É outra discussão. Agora, num contexto de relação de trabalho, a gente precisa estar atento, né, a essas variáveis e às conjunturas e quem são os atores aí envolvidos, para que não tenha, mais uma vez, a repetição desse poder extremo daqueles detentores dos bens de produção, né, dos empresários, dos capitalistas, e de uma forma muito mais perversa agora, dizendo, inclusive, que está ajudando as pessoas, quando, na verdade, está precarizando, mais uma vez, de uma forma muito cruel, as relações de trabalho no nosso país. Mudam os tempos, mudam as formas, mas a precarização está aí na nossa cara. E isso perpassa também pela democratização da fala, né? Do poder de fala e de quem detém o poder de narrativa, né? O poder de estabelecer o que é certo, o que é errado, o que é empreender, o que não é empreender, e o que se deve fazer, o que não se deve fazer. E quando a gente não tem um processo de democratização e de acesso às possibilidades de manifestação mesmo, e assim, e linguagem é forma de exercício de poder, né? A gente já teve episódios em que tratou isso, né? O poder falar. E aí a gente lembra a ordem de discurso de Foucault, né? Das interdições do discurso. Então, quem é que fala? Quem é que pode falar? E onde se pode falar? E para quem se pode falar? Historicamente, isso é muito limitado e podado, né? Socialmente falando. Então, esse ponto que Marquinhos trouxe, eu vejo também por essa perspectiva de que perpassa por aí também. Verdade. É importante também mostrar que essa atividade uberizada, ela muitas vezes é confundida com a relação de consumo, literalmente. Tanto é que essa ideia permeou a própria ótica que termina comunicando com as entregadoras, com as revendedoras de produtos cosméticos. Isso daí também vai comunicar com outras pessoas que prestam atividades uberizadas. A própria pessoa que se cadastra, por exemplo, nesses aplicativos e vai realizar atividades de limpeza, atividades de prestação de serviços voltados à educação. A gente tem que desmistificar essa realidade. Na verdade, é uma armadilha do próprio neoliberalismo, né? O neoliberalismo quer fazer com que as pessoas não se vejam como trabalhadora e, consequentemente, elas não se vendo como trabalhadora, você termina fazendo com que o próprio Estado se exima da sua responsabilidade social. Quando você não tem uma proteção social previdenciária, pare para pensar o impacto que vai ter quando uma pessoa dessa se acidentar. Os acidentes acontecem muito. A gente percebe que tem um relatório muito importante, salvo engano, publicado em 2021 da FEUC, que traz o ranking das empresas. Eles elencam lá, a maioria é entre nota de 0 a 10, somente 2 alcançaram nota 2 em diversos quesitos, e o acidente de trabalho foi um bem marcado. Tem a própria questão da dificuldade de fornecimento de EPIs, e quando fornecem, não tem aquela estrutura de fato para aproximar aquela pessoa que presta o serviço, que é trabalhadora, e a entrega desse equipamento. Quando uma pessoa dessa não tem a proteção social, consequentemente, no futuro também a gente vai ver que as políticas de assistência vão ser cada vez mais sobrecarregadas, vai ter que acessar o PPC, é danoso. Então, é uma questão que é para ontem. A gente tem um ponto de esperança a partir do momento que o novo presidente Lula sinaliza no sentido de melhorar a condição de trabalho dessas pessoas. É uma típica forma de escravização moderna, e a gente não pode ficar desatento a esse tema que é importante, porque não diz respeito somente às pessoas que estão trabalhando, diz respeito a gente enquanto sociedade. Nós fazemos parte de uma sociedade que a convivência deve ser de forma integrativa e inclusiva. Não pode pensar no bem-estar da gente sem perceber que do outro lado existe uma pessoa que está vivendo uma situação de subhumanidade. Papo Jus agradece mais uma vez esse quarto integrante ensaboado, Dr. Gerson Cardoso, pela sua brilhante participação, como sempre, meu querido, suas reflexões profundas, necessárias, sobretudo no momento atual em que vivemos em nosso país, né? Principalmente quando perpassa pela análise das relações de trabalho que permeiam a nossa sociedade de uma forma muito, muito forte, seja pela
ausência de trabalho formal, né, por conta de uma política de Estado mesmo, de um projeto muito bem delineado e executado, seja pela precarização das relações que existem. Então, o trabalho é algo que dá a possibilidade de emancipação do homem, né, de autodeterminação, né, então dá acesso ao mínimo existencial, ou possibilita, pelo menos, quando bem executada, uma política de relação, um trabalho efetiva e minimamente protetiva, dá essa condição ao ser humano. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. As portas estão abertas para vocês, estão abertas não, escancaradas, só falta você chegar, como diria Arnaldo Antunes, a casa é sua, porque não chega logo. Isso daí obrigado. É moral, viu? Isso daí é moral, tô cheio de moral. Eu tenho disponibilidade e sempre vou participar com vocês, que é um papo leve, importante, com profundidade, que vai passando, que a gente não vai nem sentindo, né? É isso que vale a pena. Não é moral, não. Tem uma expressão que caberia muito bem dentro desse papo de empreendedorismo também. É mérito seu, fruto da sua meritocracia. Porque eu mereço. Então, a você... O afeto também, amigo. É uma família, afeto importa. É bom quando você está aqui com a gente, porque a conversa... O afeto conta, né? Fica tão saborosa a conversa, o momento. Foi uma delícia hoje, gente. Obrigado. Verdade, viu? Eu que agradeço a vocês também. Um beijo a vocês, a todos que estão nos assistindo agora. A você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Aproveite para ativar o sininho, receber nossas notificações. Siga a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify e também no Google Podcast. Marquinhos já colocou o coraçãozinho de lei ali. Vamos amar, meu povo! O Bozo vai para Tonga da Mironga do Cabuletem, 31 de dezembro. E atenção, teremos, creio eu, um episódio especial sobre a queda do sigilinho de Bolsonaro, hein? 1º de janeiro está chegando, em 100 anos saberá? Não, em pouco mais de 2 meses. Muito obrigado a todos, a todas e a todos. Um beijo no coração e até o próximo.